Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carne. Os irmãos se assentem em nome de Jesus. Irmãos, estava se aproximando os dias ou o grande dia em que Jesus ele seria crucificado. Faltavam exatamente 8 dias, quando Jesus ele vai entrar em Jerusalém montado no jumento, para que se cumprisse ali uma profecia feita há muitos anos atrás pelo profeta Zacarias, que foi um dos profetas pós-exílicos, ou seja, profeta que profetizou depois do exílio babilônico. E Zacarias, ele viu o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele entrando dentro de Jerusalém, montado em um jumento. Quando nós, irmãos, olhamos para Jesus, escolhendo um jumento para entrar em Jerusalém, o Espírito Santo de Deus nos traz uma revelação. Porque logo um jumento? Dentro do mundo animal, o jumento ele é tratado como um ignorante, ou parece que é um homem. Ele tirou toda a ignorância do reino animal e lançou sobre o jumento. Só que quando Jesus ele resolve entrar em Jerusalém, ele não vai escolher um cavalo quarto de milha, ele não vai escolher um camelo, mas ele vai escolher um jumento. O jumento traz vários significados dentro da Bíblia Sagrada. O jumento ele é símbolo de desprezado. É um animal que fica mais recanteado e que só serve para carregar fardos. Mas o jumento também é símbolo de humildade. E aqui Jesus está nos mostrando que o reino de Deus é para os humildes. O jumento nós podemos dizer que também é símbolo de um projeto falido, mas que Deus pegou este projeto falido e fez deste projeto falido um projeto usado em tuas mãos. Observamos, amados e queridos irmãos, que a palavra dessa noite, agora o Senhor me fez entender que está em concordância com o texto inicial, quando Jesus separou ali os 12 discípulos que se tornariam 12 apóstolos. E trazendo esse texto agora à igreja nessa noite, eu não tenho sombra de dúvidas aqui de afirmar aqui nessa noite que o Senhor nos escolheu e não tem para onde nós correr. Às vezes, amados irmãos, o Senhor, Ele vai permitir certas situações em nossas vidas, quando de fato, aleluia, nós estamos rabiscados no céu, aleluia, como um projeto para ser usado por Deus aqui na terra. Porque uma vez o Senhor decretou, está decretado. Uma vez o Senhor falou, está falado. Porque a palavra de Deus, amados irmãos, de maneira alguma ela volta vazia, mas ela tem um tempo certo
para se cumprir. E este dia, amados irmãos, eu creio dentro da palavra de Deus que chegou na minha vida e na sua vida. Capítulo 21, verso de número 1 do Evangelho de Mateus. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com elas. Desprendei-o e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Estes 2 discípulos aqui, amados irmãos, que foram enviados até aquele jumentinho, trazendo sobre nós aqui uma rápida revelação. Este jumentinho aqui simboliza ele, simboliza você. E os 2 discípulos aqui simbolizam a palavra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que um dia chegou na minha e na sua vida, e nos desprendeu daquilo o qual estávamos presos. Desprender para quê? Desprender para que hoje nós viéssemos ter a liberdade de fazer aquilo o qual Ele nos tem ordenado. Porque a palavra de Deus diz que seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o apóstolo Paulo, ele é enfático em dizer que aonde o Espírito Santo de Deus está, aí então há liberdade. Essa liberdade, amados irmãos, o Senhor tem nos concedido neste tempo do fim, para nós apregoarmos verdadeiramente, não o Evangelho baseado nas coisas da terra, mas o Evangelho do Reino. Porque uma outra revelação que o texto nos traz aqui, qual que era o propósito de Jesus Cristo, faltando 8 dias para a sua, aleluia, crucificação, ao entrar em Jerusalém, montado em um jumento. O propósito de Cristo aqui foi anunciar que o reino de Deus, aleluia, estava se aproximando. Aleluia. Jesus, irmãos, ele iria morrer, mas ao 3º dia Jesus iria ressuscitar. Ressuscitando ao 3º dia, aleluia, e provando, aleluia, a sua ressurreição, ele vai permanecer, aleluia, entre 500, mostrando a eles, aleluia, as provas infalíveis de sua ressurreição. E segundo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o texto diz: comendo e bebendo entre eles, e lhes ensinando coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus vai lhes dar uma ordem, que estes não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que dele mesmo, do próprio Cristo, estes haviam ouvido. E Jesus continua a lhes dizer, porque na verdade João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A Bíblia diz que um dos discípulos que ali estava faz uma pergunta para Jesus. Ele diz assim: mestre, será este o tempo que tu restaurarás o reino para Israel? Jesus então,
aleluia, lhes responde: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus, irmãos, ele dá ali aquelas últimas instruções ali, Jesus, a Bíblia diz que naquele momento ali, ele vai ascender aos céus. E a Bíblia diz que uma nuvem encobre Jesus de diante deles. E quando essa nuvem encobre Jesus de diante deles, eles atônitos, olhando para as alturas, vai aparecer, diz a Bíblia, dois varões vestidos de branco, que fala para eles: varões galileus, por que estáis olhando desta forma para as alturas? Este Jesus que vos foi assunto ao céu, ele voltará da mesma forma como o viste subir. Jesus, irmãos, veio, cumpriu tudo que era para ele cumprir. E ao cumprir, ele voltou. Entrou no céu com a missão cumprida. Entrou no céu com a missão cumprida. O Espírito Santo está falando forte ao meu coração. Existe um céu que está nos esperando. Mas antes de entrarmos neste céu, há uma missão para mim cumprir. Há uma missão para você cumprir. Deus, ele conta contigo. E nessa noite, Deus está nos comparando como um jumentinho. Um jumentinho recanteado. Um jumentinho que não está à procura de holofotes. Um jumentinho que não está à procura de sucesso terreno, nem fama, nem aplausos. Um jumentinho que não tem desejo algum de se tornar uma figura pública no mundo gospel. Não, irmão. Aleluia, há de ser nessa noite que o Senhor venha aparecer e nós venhamos sumir. Que o Senhor venha engrandecer e nós venhamos diminuir. Porque eu falei, vou falar mais uma vez: jumento, ele é símbolo de humildade. Jesus, irmãos, ele entrou no céu, voltou para o Pai, mas existe uma promessa estabelecida sobre a minha e sobre a sua vida, que ele vai voltar. Aleluia, olha a revelação. Dentro do contexto aqui, faltavam 8 dias para Jesus ser crucificado. Ao terceiro dia, ele iria ressuscitar. 40 dias depois, ele voltaria para o céu, nos fazendo essa promessa. Faltavam 8 dias. E olhando para os tempos, e para os acontecimentos que estão ao nosso derredor, as profecias estão se cumprindo de uma forma assombrosa, dia após dia. Parece, irmãos, que os dias estão abreviados. É dia, daqui a pouco é noite. É noite, daqui a pouco amanhece. Entra uma semana, daqui a pouco é outra. E quando nós olhamos para 2026, já estamos chegando no mês de junho, ou seja, quase a metade de um ano já se passou. Parece que 2026 entrou estes dias. Sabe o que é isso, irmão? Os dias estão sendo abreviados, porque a corrupção tem tomado conta da face da terra, em ambas as esferas. Corrupção no social, corrupção no político, e o mais triste, corrupção também no meio religioso. Porque quando Jesus entrou em Jerusalém, ele entrou para anunciar que o seu reino estava se aproximando. Diante de Pôncio Pilatos, quando Pôncio Pilatos tentou bajular Jesus, Jesus olhou para Pôncio Pilatos, o governador, e disse: o meu reino não é deste mundo.
Mas muitas igrejas têm feito da terra e do mundo o seu reino. Porque é um evangelho baseado apenas em coisas terrenas. É um evangelho que envolve din-din, apenas o chamado din-din. E o interessante, amados irmãos, é que quando este jumento aqui, ele entra em Jerusalém com Jesus ele vai receber flores e um reconhecimento. Quando no versículo de número 9, o texto diz: e as multidões, tantos que iam adiante como os que os seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Trazendo para os nossos dias, porque este dia aqui já se foi, já se passou. Aleluia, um dia nós também vamos declarar: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Porque a Bíblia Sagrada diz que na mesma nuvem que ele foi recebido pelos anjos para entrar dentro do céu e ser levado para sentar à destra de Deus em seu trono, vai chegar o dia que nessa mesma nuvem ele estará para receber a igreja, para também entrar, aleluia, e morar, aleluia, em seu trono. Essa é a nossa esperança, irmão. Mas infelizmente o texto também nos traz uma outra revelação. Porque a Bíblia diz que ao entrar em Jerusalém, aleluia, Jesus, ele vai primeiramente observar. E o texto sagrado diz, não no Evangelho de Mateus, mas em outro Evangelho. O Evangelho diz que Jesus, ele observou o que estava acontecendo, só que ele não entrou. Ele volta para Betânia e no outro dia ele retorna. Só que agora ele não vai retornar para observar. No meio do caminho a Bíblia diz que ele vai contemplar uma figueira que estava seca. Essa figueira seca, a Bíblia diz que ela tinha apenas folha, mas não havia um fruto sequer. A Bíblia diz que Jesus vai amaldiçoar essa figueira. E quando a gente faz uma conexão com o que iria acontecer no tempo, irmão, olha a outra revelação que o texto nos traz. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, Jesus disse assim: entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são aqueles que têm entrado por ela. Mas entrai pela estreita, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são aqueles que têm se acertado por ela. Aí a seguir, no versículo seguinte, Jesus diz: acautelai-vos quanto os falsos profetas, eles se apresentam a vós vestidos de ovelha, mas no seu interior são lobos devoradores, e pelos seus frutos os conhecereis. Podeis porventura um pé de figo produzir espinho, ou um espinheiro produzir figos? De maneira alguma. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aí Jesus vai dando continuidade ao texto, e a seguir Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. E o segredo está aqui, quando Jesus diz assim: e muitos dirão naquele dia: Senhor, profetizamos em teu nome expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres, e vos direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora, o importante aqui, irmão, é dentro do contexto, nós entendermos que iniquidade era essa. E o contexto aqui é: acautelai-vos contra os falsos profetas, se apresentam a vós vestidos de ovelha, mas no seu interior são lobos roubadores.
O que Jesus está querendo dizer aqui dentro do contexto? Eles profetizavam, expulsavam demônios, faziam milagres, mas tudo envolvia dinheiro. O contexto é esse aqui. Eles faziam tudo isso, mas esbanjava disso para se tornarem o que muitos estão se tornando lá de fora, pregando o Evangelho, cobrando fortunas, louvando, cobrando fortunas, pastores multimilionários, que não tem nada a ver com o pastor. Porque quando Jesus trouxe um texto em João 10 falando sobre o bom pastor, ele falou que o bom pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, por quê? Porque o mercenário é movido por dinheiro. Aí o interessante é quando Jesus diz assim: o ladrão veio senão roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que vós tenham vida e vida com abundância. O sistema, irmão, tem pegado esse texto, tem desvirtuado e tem dito: o diabo veio senão roubar, matar e destruir. E não é o diabo, é o ladrão. E o ladrão aqui não é o diabo, o ladrão aqui é o mercenário que diz que é pastor. Essa é a realidade, irmão. E agora eu entendo quando Jesus ele resolveu entrar em Jerusalém, montado no jumento, para depois ir para o templo observar. Ele não entra naquele dia, vai para Betânia, no outro dia ele retorna. Aí vem a visão dessa figueira aqui, aleluia, porque tem igrejas abarrotadas, e às vezes nós pensamos que são frutos, mas são folhas, porque é uma geração, aleluia, que são enganadas pelos falsos profetas, que pregam o evangelho apenas de paz baseada na terra. Mas Jesus falou que na terra nós não teríamos paz, mas aflições, ou seja, eles vão totalmente contrário às Sagradas Escrituras. Aleluia. Jesus, em seguida, ele vai entrar no templo, e nós conhecemos a história. Para quê? Para expulsar os cambistas e derribar as mesas. E aqueles que vendiam pombas, que estavam fazendo da casa de Deus, que era para ser chamada casa de oração para todas as nações, mas eles fizeram dela covil de salteadores. Escuta aqui que eu vou encerrar agora. 8 dias antes de Jesus ser crucificado, para depois ascender aos céus, 8 dias, ele entrou no templo para derribar as mesas. Falta pouco para Jesus voltar, as profecias nos mostram. E o juízo dele vai começar pela casa dele, e especialmente a esses canalhas que têm feito da casa de Deus casa de comércio. Esses pastores que têm usufruído dos seus altos salários, esses pregadores que têm usufruído dos seus altos cachês, esses cantores que não ficam atrás, que cobram uma fortuna para louvar algo que não é nem ministério na Bíblia e tampouco profissão. Assim como o juízo de Deus veio sobre os doutores da lei aqui, os sacerdotes e escribas, aqueles que faziam do templo de Jerusalém comércio, assim vai ser para essa geração que está pior do que aquele templo ali. Porque naquele tempo ali, o dízimo ainda era válido. E hoje? Naquele tempo era válido, hoje? E outra, naquele tempo, dízimo era alimento. Olha os estelionatários da fome que eles fizeram. Além de trazer o dízimo para os dias de hoje, que não é válido, transformaram de alimento para moeda. E uma outra coisa que estava acontecendo naquele tempo, aleluia, era
que eles estavam tirando a parte que era destinada aos órfãos, viúvas, estrangeiros e necessitados. Então isso vinha desde Malaquias, porque a repreensão de Deus em Malaquias não era para o povão, era para os sacerdotes. E hoje, dessa forma que está pior ou não está do que estava há mais de 1000 anos atrás. Mas o juízo de Deus já está espalhado sobre a terra. Já está. Pedro diz, na segunda carta, que o juízo de Deus sobre essa raça não tarda, e a sua destruição não dormita. Aleluia. Porque Pedro ali estava justamente vendo em uma visão futurística para tudo que nós temos visto hoje acontecendo. Quando Pedro disse, e assim como houve no vosso tempo falsos profetas, haverá no vosso meio falsos mestres, que introduzirão heresias de perdição e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas, e por causa deles o caminho da verdade será defamado, e o segredo está no versículo seguinte: e movidos por avareza farão negócio de vós com palavras fictícias. Assim como houve falsos profetas passados, haverá falsos mestres. Os falsos mestres estão aí, comercializando com força o Evangelho e dizendo que estão pregando o Evangelho do Reino. Então o jumento entrando em Jerusalém traz um significado muito grande para a nossa vida. É com você que está escondido, que é tratado muitas das vezes como um jumentinho que Deus conta nestes últimos dias para anunciar que o reino dele, a volta de Jesus, está se aproximando. Peço aos irmãos que se põem de pé.